Amigos que acompanham o Agro, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Agro 2. Obrigado pela sua companhia de sempre. Estamos aqui direto de Rio Verde, capital do agronegócio, no sudoeste do estado, né? Região importante para a economia de Goiás. Seja bem-vindo então a mais um episódio. Olha, antes de falar qual vai ser o nosso assunto, qual é o nosso entrevistado, peço para você que ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal, ativa também o sininho de notificação para você receber aí uma notificação toda vez que tiver um episódio novo. Lembrando que aqui direto do sudoeste do estado tem episódio toda segunda e toda quarta-feira. De Goiânia, toda terça e toda quinta-feira. Acesse aí as nossas redes sociais, @portalagro2, Instagram, Facebook, TikTok e tem também o nosso portal, www.agro2.com.br. Tá na correria? Precisa aí ver o nosso episódio com mais rapidez, mais resumido? Tem o nosso canal de cortes também, tá aí aparecendo para você. Olha, a gente está recebendo aqui uma grande personalidade do setor do agro. A gente vai falar sobre os resultados da safra, né, da soja, sobre a expectativa da safrinha e contar um pouco mais sobre a história dessa nossa personalidade, né, que tem um papel fundamental em uma instituição que representa os agricultores. Ficou curioso? Ficou curioso aí? Então, roda a vinheta, daqui a pouco eu te falo. Olha, Goiás deve colher mais de 16 milhões de toneladas de soja. Essa é uma estimativa, né? O ano passado foi um pouco mais de 13 milhões, esse ano, né, por conta das boas condições do clima, por conta também, né, da safra ter sido plantada com antecedência, os produtores rurais, né, tiveram bons resultados. E a gente vai detalhar esses dados, detalhar também essa expectativa do setor rural para a safra e safrinha. Nós estamos recebendo aqui hoje o presidente da AgroSoja Goiás, Joel Haganin, que também é vice-presidente da AgroSoja Brasil. É isso mesmo? Presidente, obrigado por participar com a gente aqui. Satisfação é minha de participar do programa, né? Nós estamos na presidência da ProSoja Goiás desde julho do ano passado, né? Temos um mandato aí de 3 anos e também estamos na vice-presidência da ProSoja Brasil. Pois é, Joel Haganin reside em Jataí, mas não é de Jataí não. Eu resido em Jataí desde o ano de 1982, mas eu sou gaúcho. Gaúcho de onde? Sou gaúcho de Frederico Westphalen. Frederico? Westphalen. Norte do estado. Norte do estado. Isso. Nasceu ali, fica mais longe ali um pouquinho da capital? Fica na divisa com Santa Catarina. Divisa com Santa Catarina. E veio para Goiás acompanhando a família? Veio como? Como é que foi a sua chegada aqui na nossa região? Isso. Eu venho de uma origem de família de agricultores, né? Meu pai e minha mãe são agricultores. E, basicamente, Rio Grande do Sul não vivia grandes oportunidades naquele momento. Já tinha muita terra, né? Final da década de 70 foram poucas oportunidades no Rio Grande do Sul. Meu pai resolveu migrar de lá, com destino a Goiás, buscando novas oportunidades. A família estava crescendo, os filhos já estavam crescendo também e estamos aqui hoje. Ou seja, hoje já é praticamente um goiano. Somos goianos, né? Já é goiano. Isso. Pois é, você falou que nessa época não tinha tanta oportunidade porque as terras já estavam sendo ocupadas, é isso, lá no Rio Grande do Sul. Sim, as terras estavam bastante ocupadas e o Rio Grande do Sul era um estado pobre em infraestrutura também, relativa à energia, à possibilidade de expansão e outras. Baseado em tudo isso, meu pai resolveu migrar de lá junto com a minha mãe e toda a família. Pois é, e veio para cá desbravar um pouco das terras aqui também. Exato. E no começo também não foi fácil aqui. Exatamente, aqui foi muito difícil no começo, né? A gente teve que contar também um pouco com a sorte, né? Mas abaixo de tudo isso foi muito trabalho, muita dedicação, muita fé. E eu acho que todos aqueles que vieram com esse espírito para Goiás e para outras regiões do Mato Grosso também, tiveram o mesmo destino, que é prosperar. Joel Haganin vem de onde? Haganin é origem italiana, como a maioria dos migrantes do Rio Grande do Sul eram de origem alemã ou italiana, né? Uhum. Meu sobrenome é de origem italiana. Pai é italiano ou avô? Meu bisavô é italiano. Bisavô. Bisavô e minha bisavó são italianos. Vieram de lá em que época? Vieram na 1890, em torno de 1890.
E hoje, irmãos estão por aqui também? Como é que está a estrutura familiar? A maioria da minha família ainda reside no Rio Grande do Sul, mas eu tenho uma família, meu tio, tem um tio meu que reside aqui, alguns primos residem aqui na região mesmo, Uhum. mas a maioria está no Rio Grande do Sul ainda. Produtor rural, né? Com certeza tem a vida corridaça aí, né? Estamos aí em plena época de safrinha. Terminou de plantar, de colher a soja já? Terminei de colher a soja, Terminou. fazem 10 dias. E agora está de olho aí no desenvolvimento da safrinha. Agora nós estamos acompanhando o desenvolvimento da cultura do milho, do feijão, e também nós temos áreas de milheto também. Estamos acompanhando o clima agora e fazendo os tratos culturais e acompanhando a segunda safra, que está se desenvolvendo muito bem. O clima está favorável, né? Está favorável, as chuvas estão boas até o momento, né? A gente espera sim também, assim como tivemos uma ótima safra de soja, que nós tenhamos também uma ótima safra de milho. Pois é, e como é que foi aí a sua entrada numa entidade classista como a ProSoja? Nós temos uma origem, né, que já diz muito do porquê que nós estamos aqui. Eu sou agricultor, eu sou engenheiro agrônomo. E na faculdade que eu cursei essa questão de participar de entidades, de ter uma participação não só política, como colaborativa, era muito importante, sempre foi trabalhado isso. Então eu trouxe isso da minha formação acadêmica e também eu acho que existe um pouco de genética envolvida no processo, mas a ideia da ProSoja não é recente, né? Ela vem já do início de uma ProSoja Mato Grosso que é muito forte, e havia necessidade de se criar ou de se fundar uma ProSoja aqui em Goiás devido à importância da soja dentro do contexto do agronegócio goiano. Em 2014, nós nos reunimos um grupo, né, de produtores e outras pessoas influentes dentro do agronegócio e fundamos a ProSoja. E desde 2014 nós participamos da ProSoja efetivamente dentro da diretoria. E eu acredito que tenha sido um caminho natural chegar até a presidência, né? Nós passamos aí por um período não foi nem eleição, foi de aclamação. E nós fomos conduzidos à presidência da ProSoja para comandar esse triênio 2021-2024. Hoje a ProSoja tem um papel político, né, que representa aí os agricultores em nível nacional. O papel prático da AgroSoja hoje, como é que a gente pode definir? A ProSoja foi criada como uma necessidade que os produtores de soja e também são produtores de milho tinham de ter uma representação mais efetiva, né? Hoje nós temos aqui em Goiás a Federação da Agricultura, né, que faz bem o seu papel de representação, mas ela representa todo o complexo. Né? E como a cultura da soja e milho tem uma importância relativa muito grande, surgiu a necessidade de se criar uma associação também aqui em Goiás que pudesse representar esses produtores. E essa representação é trazer as demandas do produtor e levá-las até onde é o seu destino. Se forem políticas, até o seu destino político. Se forem demandas tributárias, ambientais, a ProSoja tem esse papel de unir essa demanda e buscar esse benefício ou lutar contra algo que nós consideramos injusto e também promover o desenvolvimento de todo o complexo de produção soja, milho, não só dentro da fazenda, também como fora da fazenda, ou seja, tudo que envolve isso. Seja armazenagem, seja logística, seja a parte legislativa. Então a ProSoja tem todo esse âmbito aí para trabalhar. Ou seja, são associados, produtores que se associam à ProSoja. Exatamente. Aí tem essa entidade que representa. O que precisa para um produtor ser associado? Basicamente ele precisa entrar no site e preencher um pequeno formulário, né? O site é o www.aprosoja.go.com.br. Ele precisa preencher um pequeno formulário e ele já está associado. O nosso primeiro ano é um ano que a gente fala que é um ano de experimentação, em que ele conhece a ProSoja, entende como funciona a ProSoja e se a ProSoja realmente é aquilo que ele espera, e posteriormente ele é convidado também a pagar uma anuidade para ajudar em todo esse trabalho que a nossa diretoria trabalha de maneira voluntária, mas existem diversos custos que precisam ser
que precisam ser, vamos dizer assim, bancados por essa associação para que ela possa ter um trabalho realmente efetivo. Dá para a gente citar um exemplo aí da importância da ProSoja no sentido de efetivo ali, olha, se não fosse pela intermediação da ProSoja em tal situação, poderia ser pior para o produtor rural. Tem algum exemplo? Eu acho que o maior exemplo que a gente pode citar da nossa associação dentro do âmbito estadual, e eu digo até nacional, é que há cerca de 6 anos nós tivemos uma demanda muito forte em o Estado taxar o setor, né? Taxar o setor da produção de soja. Isso. Então, se nós exportássemos mais que um determinado... A exportação. Isso, exatamente. Se nós exportássemos além de uma determinada cota... Se não me engano, era além de 70%. Isso, nós seríamos taxados. E essa taxação representava muito. Não só no sentido de haver uma redução do valor, mas também de haver uma sobra de produtos. E isso mexe com todo o equilíbrio de mercado. Para você ter uma ideia, isso acontece hoje no Mato Grosso do Sul. O nosso estado próximo é taxado, é 50%. E os produtores lá recebem cerca de, hoje, R$7, R$8 a menos por saca de soja por conta desta taxação. Então, é muito grande, é muito pesado para nós. Já enfrentamos todo o risco da produção, já temos uma carga tributária muito alta e nós não podemos tolerar mais aumento de mais taxas para o setor, né? Só para entender, então lá no Mato Grosso, acima de 50% já paga essa taxação, essa taxa? Exatamente, acima de 50% já paga essa taxa. Quantos por cento que é cobrado em cima? Lembra? Eu não sei exatamente quanto é. Mas hoje daria em torno de R$7 a R$8 por saca. Eu me lembro dessa situação, inclusive era repórter aí dessa parte do agro, e me lembro que teve realmente uma grande mobilização, né, e o governo estadual teve que retroceder a essa decisão. Né, isso mostra a força da categoria, dos produtores. Né? Na verdade, nós nem procuramos o conflito. Na verdade, nós procuramos a sensibilização em relação a um tema que não vai gerar um benefício direto, nem para os produtores e nem para a indústria. Uma das justificativas da época, eu me lembro, é que o Estado temia que pudesse faltar matéria-prima para as indústrias locais. E isso efetivamente nunca aconteceu ou já aconteceu? Não, isso efetivamente nunca aconteceu. O que acontece talvez seja uma má gestão por parte das indústrias em relação à compra da matéria-prima, né? Então, elas esperam muito para comprar matéria-prima e, eventualmente, 15, 20 dias tem uma demanda muito baixa, né? Mas existem outros fatores que poderiam ser considerados. Por exemplo, incentivo para que os produtores goianos produzissem um pouco mais. A gente sabe do nosso potencial de aumentar a produção dentro do estado de Goiás e você sabe que está acontecendo nesse momento, né? E imagina se o que nós faríamos se sobrasse matéria-prima dentro do estado. Então, a exportação para nós é fundamental para a nossa sobrevivência. E a indústria local também. Então, tem que haver um equilíbrio entre as duas partes para que a gente possa ter um desenvolvimento tanto do setor primário de produção quanto do setor de transformação, que é a indústria. Hoje, 70% do que Goiás produz fica por aqui mesmo, né? Em torno de 63%. Fica. Quase 70%. O resto vai para exportação, de fato. Até porque o cenário no mercado internacional está favorável também à compra dos produtos do Brasil. O preço da saca no mercado também está favorável, mas tudo isso envolve um custo de produção que também aumentou ao longo dos anos, né? Sim. O que nos preocupa é quando se busca um descasamento entre tudo isso. Por quê? Hoje, praticamente, toda a nossa base de custo de produção é dolarizada. Praticamente quase toda ela, né? E quando você começa a vincular isso com uma demanda somente dentro do país, você começa a descasar um custo em dólar com uma receita em reais. Isso é meio preocupante, pode causar um desequilíbrio nessa lei de oferta e procura e também na lucratividade dos produtores. Vamos falar um pouco aí do que está sendo esperado aí, os números finais da safra em Goiás. Eu entrevistei um especialista aqui recentemente, ele me disse, olha, existe uma projeção inicialmente que era superior a 14 milhões de toneladas, mas o estado deve ultrapassar 16 milhões. É essa a projeção mesmo? Hoje nós estamos trabalhando aí em torno de 16 milhões, porque a safra ainda não terminou a colheita, né?
temos algumas regiões ao norte que ainda estão colhendo a safra, mas os resultados que vêm de lá são muito bons, né? As produtividades são boas, né? Até surpreendendo, né? E a gente espera sim que possamos chegar aí a 16 milhões de toneladas. Se se concretizar, o Estado possivelmente assume a segunda colocação do ranking nacional. Sim, essa já é algo que me parece claro, que nós seremos o segundo maior produtor de soja do Brasil, atrás do Mato Grosso. Nós provavelmente teremos a maior produtividade de soja do Brasil, superando o Mato Grosso. E é claro que a gente lamenta muito o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, que sofreram muito com a falta de chuvas e a gente sabe que eles têm uma área maior que a nossa, têm produtividades muito boas, mas o que está acontecendo é somente que Goiás está novamente marcando o clima favorável, os produtores que investem em tecnologia, e nós estamos colhendo o resultado disso. Pois é, até para o pessoal entender, e talvez tem muita gente que não é do agro, que gosta de acompanhar as notícias, existe uma diferença entre produtividade e produção. Né? A produção é a soma de tudo. Né? A produtividade é um percentual do que aquela área produziu por hectare. Isso, é a quantidade que se produz em cada unidade de área, que no nosso caso são hectares. Né? Hectare, é a maneira que a gente usa então, aqui. Então, por né? hectare, a nossa produção vai ser a maior do Brasil. Proporcionalmente falando, em relação ao Mato Grosso. Qual que vai ser a média? As últimas estimativas falavam em 66 sacas por hectare, mas a gente acredita que vai passar 66 sacas por hectare. Quando... Isso é recorde. Isso é recorde, né? Recorde. E é recorde também essa produção de 16. É recorde de 16 milhões de toneladas, é recorde essa produção acima de 66 produtividade sacas por hectare. Pois é, vamos lembrar um pouco quando foi sua chegada aqui em 82. Lembra quanto é que vocês escolhiam de soja? Começou plantando soja ou arroz? Nós começamos plantando soja e arroz. Né? Soja e arroz. Soja e arroz, né? E as nossas produtividades de soja eram em torno de 22, 23 sacas por hectare. Uma porque não tínhamos materiais adaptados na região e o cultivo de soja em Goiás começou por volta final da década de 70, então estava só no início. Começando, né? Começando. E esse desenvolvimento, você vê que nos últimos anos as médias e a produção aumentaram bastante. E hoje a maior preocupação que nós temos em relação à produção de soja é o clima, né? O clima às vezes não transcorre da maneira adequada e aí a gente produz um pouco menos. Eu já escutei história do pessoal que falava assim, quem saiu do sul para ir plantar em Goiás, naquela época falavam assim, você está doido, a terra não vale nada, a terra não é boa. Falavam-se isso antigamente. Isso, na verdade, muitas áreas aqui em Goiás, as terras não são férteis, né? Elas são boas para a agricultura, mas precisa se investir. É caro para fazer isso. E todos que investiram estão colhendo resultado. Né? É um processo, né? É um processo, não foi de um dia para o outro. E a gente vê que a maioria das áreas de produção em Goiás são consolidadas, apesar de que nesse último ano tivemos um aumento de área em Goiás em torno de 8%. Né? Essas áreas deixaram da pecuária? Deixaram de ser pastagens, ou eram pastagens degradadas e retornaram ao processo produtivo através da agricultura. A ProSoja, de repente, quando reconhece alguma área que pode aumentar ali, auxilia de alguma maneira o produtor que talvez tem medo, tem preocupação, receio? Existe uma, vamos dizer assim, um procedimento básico de fazer quando se transforma uma área que é naturalmente pecuária para agricultura. O que a gente procura fazer através na nossa rede de associados é ajudar aqueles que têm dúvidas em relação a isso. Né? Isso a gente faz bem, que é esse compartilhamento de informações. Então, o nosso grupo é um grupo muito forte, é um grupo muito bom e que pode ajudar a todo momento. E esse compartilhamento, é claro, sempre ajuda aqueles que têm dúvidas. Né? Hoje essa área, você disse que cresceu quase 8%, mas existe a expectativa de crescer ainda mais aos longos dos anos aí? Nós acreditamos que sim. O Goiás tem um potencial de praticamente dobrar a área de produção de grãos, né? É
claro que isso não vai tudo para a soja, pode ir para outras culturas, né? Mas pode alavancar o Estado aí como um dos maiores, né, produtores agrícolas. Exatamente. Então, você vê o potencial que Goiás tem em relação à sua base de origem, que a gente pode dizer que são os 4 milhões e 200, 4 milhões e 500 mil hectares plantados hoje, isso pode dobrar. Ou seja, quase 10 milhões de hectares seria... 8 milhões é um número bom de se falar. Algo estrondoso, hein? Seria algo importante. É claro que nós estamos enfrentando uma grande dificuldade esse ano, que é o aumento muito grande dos custos de produção. E somado a isso, essa incerteza em relação ao crédito agrícola. Então, se eu somar esses dois fatores, eu acredito que esse ano nós teremos uma desaceleração na abertura de áreas, uma desaceleração no investimento em produção, e a gente está buscando entender quais serão os reflexos disso. Pois é, em relação ao crédito agrícola aí que você citou, existe sempre a expectativa, inclusive o governo sempre anuncia o plano safra ali no final de maio, começo de junho, né? E quando você disse aí que existe essa expectativa aí de desaceleração, existe um temor de que o governo possa liberar menos recursos do que o ano passado? Só pelo fato de nós termos aumentado os custos de produção, praticamente nós aumentamos os custos de produção em mais de 100%. Então, eu preciso mais do que o dobro do capital investido em relação a 2 anos atrás. E nós observamos que o ano passado o governo já não aumentou o nível de recursos, então nós já ficamos defasados em relação à necessidade de capital. Provavelmente para o próximo ano esses recursos também não vão aumentar. Então nós estamos dizendo que provavelmente nós teremos de uma maneira real um pouco mais da metade dos recursos que nós tínhamos disponível há 2 anos atrás. Isso é preocupante. Isso pode, inclusive, impedir aí esse avanço da área agrícola aqui em Goiás. Isso pode, por quê? Porque o recurso oficial do governo é um recurso de equilíbrio de mercado, né? De equilíbrio de oferta de capital. E com certeza, né? Toda vez que se faz um investimento grande, que é a abertura de área, você precisa de uma alavancagem de capital. Se nós temos menos capital disponível, com certeza vamos ter mais dificuldades. Um ponto também que é crucial desse ano e que ainda está acontecendo, esse conflito entre Rússia e Ucrânia, que envolve aí a compra de insumos agrícolas para o Brasil. O nosso ouvinte aí, telespectador que está nos acompanhando, já viu aqui em outros episódios, a gente detalhou aqui a respeito do que pode impactar essa guerra da Rússia com a Ucrânia na questão da geração de alimentos no Brasil. No Brasil não, no mundo inteiro. No Brasil pode impactar por conta da compra de insumos, porque boa parte dos insumos vem da Rússia, né? E o governo até intermedia aí a compra de fertilizantes, principalmente, de uma empresa do Canadá também, e tem tentado fomentar essa produção nacional também. Mas existe um temor também, né, da classe em relação a isso, né? Se vai ser entregue esses insumos, se vai chegar a tempo. Como é que vocês estão lidando com essa tensão? Como eu disse anteriormente, existem muitas incertezas em relação à próxima safra. Essa é uma delas, né? Quer dizer, a disponibilidade de insumos e o valor que vai chegar isso aqui, né? O valor que isso chega aqui. E se vai chegar a tempo. Porque pode ser que chegue, mas não chega a tempo. Nós temos orientado aos produtores que eles tenham muita cautela, tenham muita paciência. Por quê? Nós já estamos com um custo elevado, né? Então, entender melhor o que ele pode fazer, se existem outras alternativas de fertilizantes, né, para ele usar para essa safra, né? Se ele tem uma reserva de solo para fazer esse próximo cultivo, que possa reduzir a quantidade de fertilizantes. Mas as últimas informações que nós tivemos em relação à disponibilidade de fertilizantes e a chegada desses fertilizantes no Brasil é que parece que está fluindo relativamente bem essa entrega de fertilizantes. E então vamos ter um pouco mais de cautela. Eu acho que ainda nós temos um período em que esperar, entender um pouco melhor, talvez buscar oportunidades, né, de mercado. Eu ainda acredito que essa situação vai ser resolvida ainda dentro desse ano safra ainda.
A ProSoja tem buscado, por exemplo, parcerias com a Emater, com algum tipo de outro órgão aí que faz pesquisa, para tentar facilitar e ajudar o produtor com essa outra possibilidade de fertilização? Nós temos algumas tratativas junto com a Embrapa Cerrados, a Embrapa Arroz e Feijão. Também temos um grupo de estudos, que é o GAAS, né, que trabalha com agricultura sustentável. Então nós temos auxiliado eles nesses trabalhos, buscando alternativas, porque independente se o fertilizante tem um custo elevado ou não, nós precisamos ter essas alternativas que possam nos tornar menos dependentes desses insumos importados. O pó de rocha, né, a gente ainda vai falar muito sobre esse assunto aqui com outros especialistas, mas o pó de rocha seria uma possibilidade, porque há algum tempo eu vejo que alguns especialistas têm tentado implantar esse tipo de fertilização aí no solo, né, que é um pouco fora do convencional, né? Mas isso seria também, a ProSoja tem analisado? Inclusive temos vários associados da ProSoja que já utilizam pó de rocha. Como é um produto relativamente novo no mercado, né, ele não é pouco estudado, já foi bastante estudado, mas na prática, em grandes áreas, ainda tem-se muito a aprender em relação ao pó de rocha. Vários produtores estão utilizando e estão experimentando essa oportunidade. É claro que se nós formos comparar com outros pós de rocha, como calcário, por exemplo, é um pó de rocha. Nós temos também alguns tipos de gesso que são provenientes de rocha. Nós temos também os fosfatos reativos, que são provenientes de rocha, que já são utilizados há muitos anos, mas que demorou-se um certo tempo até que se entendesse como utilizar, a melhor forma de utilizar. Mas nós já temos dentro do estado de Goiás 4 ou 5 fornecedores de pós de rocha que podem ser utilizados na agricultura, sim. Ou seja, o produtor ele pode, se não conhece, a ProSoja também tem dado esse tipo de suporte. Sim, nós damos suporte. Quem tiver dúvidas, quiser entrar em contato diretamente comigo, com a nossa assessoria, e a gente encaminha para os especialistas que vão com certeza tirar todas as dúvidas dos produtores em relação a essas novas possibilidades. E a safrinha? Está correndo aí como se espera? Qual que é a expectativa para a safrinha em relação à produção, produtividade? A expectativa é muito boa, né? As áreas de produção e as culturas estão indo muito bem, o clima está sendo favorável, os produtores investiram, né, em sementes de qualidade, em fertilidade, e a gente acredita, pelo que a gente está vendo até agora, que nós teremos uma boa segunda safra, aliás. A dúvida que a gente tem é porque a nossa segunda safra é muito baseada no clima de abril e maio. Nós estamos entrando em abril e maio, então a gente espera que abril tenha chuvas, né? Tem chovido, né? Felizmente. Até então nós temos bons volumes de chuva, mas a gente espera que abril nós tenhamos chuvas regulares, elas não precisam ser volumosas, não precisam ser regulares, e que maio traga algumas chuvas também. Aí nós teremos sim uma safrinha bastante volumosa em Goiás. Ano passado ficou um pouco abaixo do que era esperado, né? Até por conta do clima mesmo. O ano passado nós tivemos um corte de chuvas em abril e maio, né? Que representou aí uma queda de 40% na produção em relação às nossas expectativas. E esse ano, novamente, nós estamos entrando nessa fase crítica, né? O que nós podemos dizer é que as lavouras estão muito boas, mas nós não podemos dizer quanto nós vamos colher lá no final. Olha, eu que acompanho aí esse setor agrícola, acompanhei aquela situação que envolveu a Helicoverpa armígera, né, que infelizmente causou danos, prejuízos aí para muitos produtores. E nos últimos anos, felizmente, o produtor, até munido aí de bons produtos, não tem tido grandes problemas como teve aquela época, né? Sim, a Helicoverpa foi um caso, acho que dos mais preocupantes que nós já tivemos para a cultura da soja, pela ineficiência dos produtos que nós tínhamos no seu controle, né? Mas é claro que todo mundo trabalhando junto, né? Novos produtos foram testados e colocados no mercado, inclusive registrados, produtos emergenciais, né? Foram colocados no mercado, a biotecnologia ajudou bastante no controle da Helicoverpa, e hoje a Helicoverpa já não é um problema, né? Endêmico como foi naquela época, é um problema casual.
Essa questão de ser casual, a ferrugem também ela se tornou um problema casual, mas ele não pode ser um problema ignorado, né? Hoje também a Não, ProSoja tem trabalhado junto com sindicatos para dar esse suporte ao produtor rural? sim, essa parte de orientação e de fazer a informação fluir, a professora faz isso muito bem, né? Então, todas as novidades, informações, quais são os melhores produtos, qual o melhor manejo, essa parceria com as entidades de pesquisa, isso é muito importante para a gente levar informação de qualidade. E a gente tem observado que o produtor goiano tem sido muito profissional nessa parte e tem utilizado as ferramentas adequadas. Existem problemas com ferrugem, assim como existem problemas pontuais com helicoverpa, com espodóptera, com várias outras questões com antracnose, com outras doenças, mas são pontuais. Ano passado o milho teve alguns problemas, algumas lavouras tiveram problema com a cigarrinha. Esse ano como é que está o controle de pragas em relação a... Eu posso te afirmar que talvez a cigarrinha hoje seja o grande desafio a ser combatido no que diz respeito a pragas de culturas, né, no estado de Goiás e em outros estados também. Ela tem uma distribuição praticamente em todo o estado, ela tem culturas hospedeiras, ela tem o milho praticamente o ano inteiro para se reproduzir. E o fato dela ser um transmissor de molicutes é algo que tem nos preocupado bastante, porque as quedas de produtividade são muito altas quando o controle não é realizado. E esse controle ele tem que ser feito efetivamente todo ano, porque como você disse aí, é uma praga que está presente aí praticamente em todas as plantações. Principalmente as gramíneas, né? Nas matas, ela consegue se reproduzir nessas situações. E ela tem uma geração muito rápida, ela se reproduz muito rápido. Então, ela tem que ser um monitoramento muito eficiente e um controle muito frequente. Então, é difícil trabalhar com a cigarrinha, muito difícil trabalhar com a cigarrinha. E a gente tem observado que aqueles produtores que têm dificuldade já estão enxergando prejuízos. Ou seja, é preocupante sempre, mas isso deve ter algum tipo de impacto na produtividade do milho? Vocês estão enxergando isso? Ou a mais preocupação mesmo é com o clima? Eu acho que a maior preocupação é o clima. É a maior. Sempre foi. Porque para a cigarrinha tem um controle, né? Você tem ali uma maneira de combater. O clima você tem que esperar. Exatamente. Mas, se o clima correr bem, a cigarrinha pode roubar parte desse lucro. Vamos falar um pouco aí da sua história como produtor rural. Já disse aí que é engenheiro agrônomo. Formou em engenharia agrônoma. Seu pai já era produtor rural? E foi por isso que escolheu esse caminho também? Sim, meu pai nasceu dentro da agricultura, né? Minha mãe também, a família da minha mãe também. Eu convivi com a agricultura toda a minha vida, né? Então tá meio que no sangue isso, né? Eu me formei pela Exalc de Piracicaba em 1999 e desde então eu trabalho na parte técnica administrativa do grupo familiar. Nós somos um grupo familiar. Nós somos 5 irmãos, trabalhamos todos juntos, né? E eu tenho essa função dentro do grupo. 5 irmãos, você está em qual posição dos 5 aí? Eu sou o quarto. O quarto, é o penúltimo. É o penúltimo. São 5 homens? 5 homens. Rapaz, a família só de homem, igual a minha família também, são 3 irmãos. Muita mão de obra aí para lá dentro. E hoje vocês estão presentes onde? Jataí? Nós estamos em Goiás, né? Nós estamos em Jataí, Caiapônia e no município de Montes Claros de Goiás. Montes Claros de Goiás está mais ao norte. Próximo de Aragarças. Próximo de Aragarças. Também cresceu muito a agricultura ali para aquelas bandas, né? A região do Vale do Araguaia tem sido bastante procurada para a agricultura em função da sua própria aptidão. Tem filhos? Tenho 2 filhos, eu tenho o Arthur, tem 15 anos, e eu tenho o Gregório, que tem 13 anos. E como é que estão eles aí em relação à aptidão para a agricultura? Vão seguir o caminho do pai? Eles estão indo naquela fase de definição, né? De médico a agrônomo pode ser qualquer coisa. Mas acaba que tem um incentivo até pela convivência, né, Joel? Sim. Eles gostam. Eles gostam do campo, da agricultura. Espero que sejam. É uma profissão muito como vou te dizer assim, satisfatória. Honrada também, satisfeito, né? De fazer isso, porque
eu acho que a gente consegue agregar muito valor, né? Gosta de futebol? Gosto de futebol. Torce pra quem? Inter, Grêmio ou nenhum dos dois? Eu sou colorado. Colorado. Não tô dando sorte ultimamente. Mas... Pois é, ué. O que tá acontecendo? É a fase. É a fase, né? Dizem que é uma fase prolongada e quase eterna, mas é uma fase. Vou dar uma cutucada aqui, pelo menos não tá na Série B, né? Não tá. Eu convivi muito aí nessa parte aí dos gaúchos, eu sei que de fato tem essa colônia gaúcha, tem tantas tradições bonitas, bacanas, mas é bacana também de ver essa tiração de sarro ali quando fala de futebol, né? É a maior rivalidade do Brasil. Né? Não tem jeito, né? Não tem dúvida, a rivalidade é. E como é que é? Hoje você está presente também no CTG, nessas tradições gaúchas, como é que é? Olha, Dá tempo? Quando eu vim do Rio Grande do Sul, nós não trouxemos muitas tradições de lá, né? Eu acho que a tradição mais forte que eu trouxe de lá foi o churrasco, né? Mas eu não cultivo muitas tradições gaúchas, até pela origem da minha família mesmo, né? Eles também não cultivavam, né? Mas eu sempre procuro estar perto deles, né? Porque é uma turma muito animada, pessoas trabalhadoras, pessoas alegres, trazem um alto astral e a gente está sempre junto, né? Isso é bacana, seja né? numa campeira, seja num churrasco, seja numa roda de amigos, a gente está sempre presente lá. E eles me ajudam muito dentro da ProSoja, né? Sempre que a gente chama eles para ajudar, eles estão sempre prontos, né? Então, essa categoria, essa classe é muito unida, né? Isso é bacana de ver. Sim. A união dos produtores rurais, quando se mobiliza, rapaz, ganha uma força gigantesca, né? Porque eu acho que isso vem da origem, né? Sempre aquela origem de luta, de união, de fé, de perseverança, de vamos dar mais um passo. Isso eu acho que motiva muita gente a assumir esses desafios, como é a ProSoja, a essas responsabilidades, né? Porque a gente sabe que a gente não está sozinho, ele tem com quem contar, né? E me fala uma coisa, o Joel, quando está na fazenda, é daquele que também sobe na colheitadeira, está ali de olho em cada detalhe, faz questão de colher ali alguns talhões, como é que é? Eu sempre disse como agrônomo que a melhor forma de você enxergar a sua lavoura é você participar dos processos. Todos os processos. Participa do plantio um pouco, participa das aplicações de defensivos, participa da colheita, e aí você vai entender muito melhor o que está acontecendo na sua fazenda, né? Eu sempre acredito que essa essência nunca vai acabar. Essa essência nunca vai acabar. Porque a gente está lá por conta disso, né? Para acompanhar, para sentir o cheiro, sentir o calor, sentir... E faz parte do processo, né? Então a gente, quando pode, não temos muito tempo, mas quando podemos, estamos lá. É uma rotina corrida também, né? Presidente da ProSoja, produtor rural, né? Tem que ficar de olho em tudo. Temos que ficar de olho, atentos. Joel, queria que você deixasse um recado aí para os nossos amigos que estão nos acompanhando, principalmente os produtores rurais, uma mensagem aí da ProSoja como presidente, uma mensagem como produtor rural. Dizer que a nossa principal função é, sim, representar os produtores nas suas demandas. A ProSoja está aqui para isso, foi criada para isso. Nós trabalhamos de maneira voluntária em função disso. E o que nós precisamos? Se não o produtor está conosco nas discussões, que ele ajude a entidade, né, financeiramente, participe das ações que nós temos feito aqui dentro do estado, como fizemos a abertura de colheita, fizemos a abertura de plantio esse ano, evento com muitos produtores, foi muito gratificante. Então a gente pede que o produtor participe da ProSoja, participe da associação. A associação está aberta para que ele participe, traga as suas demandas, mesmo que sejam demandas individuais. Que hoje uma demanda individual pode ser uma demanda coletiva de amanhã. Daqui a pouco, né? E a nossa função é essa, é de trazer respostas, é de trazer apoio, é de compartilhar informações e de levar tudo aquilo que faz o agronegócio e que ajuda no desenvolvimento da agricultura dentro do estado de Goiás. Tá aí então, presidente da ProSoja Goiás, vice-presidente da ProSoja Brasil, Joel Haganin, né? Não é Haganini, algumas pessoas confundem, Rala Haganini? Falam Haganin. Eu, inclusive, falei aqui nos bastidores, mas falou, não, Haganin. Você até brincou que lá em Jataí tem algumas famílias, né? Gazarini, Palharini, né? Esse pessoal que veio do sul aí, então é Haganin, né? Joel Haganin, presidente da ProSoja Goiás, vice-presidente da ProSoja Brasil, produtor rural, foi o nosso personagem de hoje.
Olha, eu quero lembrar para você, né, acessar o nosso portal www.agro2.com.br. Acessa também o nosso Instagram, @portalagro2, TikTok, Facebook, está aparecendo aí para você. Tem o nosso canal de cortes, você que está na correria, quer ver aí os melhores momentos desse bate-papo aqui com o Joel, acesse aí também, está aparecendo para você o nosso canal de cortes. Joel, obrigado por participar comigo aqui, viu? Sucesso para você, que tudo corra bem aí para os agricultores, para a ProSoja. Seja bem-vindo sempre quando quiser. Satisfação é minha, da ProSoja, e é um prazer participar com vocês aqui. A satisfação é nossa, obrigado, viu? Ó, e você que me acompanha toda segunda e toda quarta-feira, né? Sempre de olho em novos episódios. Tem também o podcast Agro 2, direto de Goiânia, toda terça e toda quinta-feira. Eu espero você até o próximo episódio. Tchau, tchau.